Gente, hoje é sábado. Vamos tomar um cafezinho, gente, e aproveitar o dia maravilhoso, esse sol. Nossa, tudo de bom. Vamos comer, gente, ó. Chineque. Hum. Pensamento positivo sempre. Esse é o meu lema que eu vou levar a vida. Chega de pensar nas coisas ruins, pessoal, porque a vida da gente já é tão difícil. Pra que focar nas coisas ruins? Vamos focar nas coisas boas, porque se a gente for pensar, tem tanta coisa pra gente agradecer, gente. Olha, é maravilhoso. Vamos tomar café. Hum.